pessoas lindas, beberam água? Olha só, eu estou aqui novamente para terminar esta lista de questões que selecionei para vocês. Ufa, essas duas primeiras questões bem elaboradas, né? Questões interessantes de serem feitas. Espero que ajude-os e ajude-as também a fazer algumas questões do seu concurso. Mas vamos aqui continuar a trabalhar. Aqui já é uma prova da FUNCER do Rio Grande do Norte, do Instituto Federal. E ele pede para que você considere alguns excertos aqui e identifique uma padronização, tá? Então, ele faz algumas afirmações, vou ter que avançar um pouquinho em conteúdo, mas vou tentar explicar. Não é somente sobre o barroco a questão, e por isso nós temos que ter uma compreensão mais ampla acerca de literatura como um todo, tá? Bom, na primeira, ele aqui apresenta o seguinte excerto. No Brasil, contribuiu de maneira importante pelo fato de ter dado posição privilegiada ao meio e à raça como forças determinantes. Ora, meio e raça eram conceitos que correspondiam a problemas reais e obsessões profundas, pesando nas concepções dos intelectuais e constituindo uma força impositiva em virtude das teorias científicas do momento. Vejam, ele está tratando aqui, ele fala sobre o discurso e a cidade, ele está tratando aqui claramente acerca do realismo-naturalismo. Por que nós sabemos disso? Primeiro, porque trata das questões relacionadas ao meio e à raça, a questão da evolução, de que o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Lembram de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo? Da época ali do naturalismo brasileiro, muita relação com as teorias científicas do momento, com o positivismo, por exemplo. E aí você encontra toda uma referência justamente que traduz a concepção realista, naturalista. Nós já podemos eliminar, por causa disso, olha, a letra C e a letra D. Ficamos com a letra A e a letra B. A influência... O segundo texto, ele apresenta o seguinte: o homem ocidental não mais se conformava em abrir mão das virtualidades da vida terrena, que o humanismo e o alargamento espacial da Terra lhe revelaram. Por isso, o conflito entre o ideal de fuga e renúncia do mundo e as atrações e solicitações terrenas. Diante do dilema, em vez da impossível destruição, tentou a conciliação, a incorporação e a absorção. Introdução à literatura do Brasil. Gente, nós temos aqui nessa questão vários termos que apontam para o barroco. Conflito, destruição, conciliação, dilema, renúncia do mundo, atrações, você renuncia e atrai, não é? A vida terrena. Eu tenho, portanto, a estruturação ligada a barroco. Nós já podemos identificar que não é a letra B, e sim a letra A. Realismo, naturalismo e barroco. Mesmo assim, vamos analisar o terceiro texto, que diz: a interação familiar, a educação da infância, as relações homem-mulher e homem-paisagem, a vida em sociedade, as instituições políticas e religiosas, tudo vai mudando de imagem e de significado no nível da consciência. Estilhaça-se o espelho em que esta reflete e prolonga a cultura recebida. E os cacos, ainda não rejuntados por uma nova ideologia explícita, vão se dispondo em mosaico quando os apanha o andamento de uma prosa solta, rápida, impressionista. Céu, Inferno, de Alfredo Bozzi. Vejam só, ele está afirmando aqui
que se trata do modernismo. E nós vamos entender por que o modernismo. Uma das características mais importantes do modernismo é justamente essa prosa solta, essa prosa rápida, essa prosa impressionista. É uma literatura feita mosaico. Não esqueçamos, por exemplo, de Macunaíma, que é um recorte de vários pontos culturais desse nosso Brasil, não é? É o anti-herói. Eu tenho, portanto, algo que se casa perfeitamente à ideia do modernismo. E no fim desta canção, ele indica que este fragmento é justamente romantismo. Vamos entender. A influência ardorosa do tempo, o gosto pelo nebuloso e antigo, a busca de consolidação da identidade nacional, o rosto pátrio, a afirmação de seus primeiros habitantes. Gente, isso aí é totalmente romantismo e ainda é um romantismo de geração indianista. O uso da canção de verso breve, o folhetim, aqui já é a prosa urbana, a comédia com Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma delícia. Tem um áudio, um livro áudio muito bacana. Certa tendência declamatória e a exploração fremente do sentimento sobre a razão. Isso aqui é romantismo, portanto, o nosso gabarito está ajustadíssimo. É a letra A, de fato. Próxima questão está trabalhando aqui vai trabalhar justamente com esse texto, não é? De Antônio Cândido. O processo de formação da literatura brasileira, como adaptação da palavra culta do Ocidente, que precisou assumir novos matizes, desenvolveu-se para descrever e transfigurar a realidade nova. De seu lado, a sociedade nascente desenvolveu sentimentos diversos e novas maneiras de ver o mundo, que resultaram em uma variante original da literatura portuguesa. A história da literatura brasileira é, em grande parte, a história de uma imposição cultural que foi, aos poucos, gerando uma expressão literária diferente, embora em correlação estreita com os centros civilizadores da Europa. Aqui ele trata do processo de formação da nossa literatura e a necessidade de assumir novas características, tá? Para justamente transfigurar a realidade a qual nós estávamos sendo submetidos. Sobre esta questão, tcharam! Eis que sobre esse texto cobrou o CESP a seguinte questão. Isso não é porque são questões de verdadeiro ou falso. Com base no trecho acima, no qual Antônio Cândido expõe a lógica histórico-literária segundo a qual se desenvolveu a literatura brasileira e na dinâmica dos períodos literários brasileiros, julgue os itens a seguir. Questão 4. Segundo o texto, como se observa especialmente no primeiro parágrafo, a literatura é atemporal e universal. Não sofre os impactos causados pelas transformações históricas, sociais e geográficas. Gente, por favor. O processo de formação da literatura brasileira como adaptação precisou assumir novos matizes. Desenvolveu para descrever, a palavra desenvolver, inclusive, e transfigurar a realidade nova. E aqui ele está indicando que, segundo o texto, como se observa especialmente no primeiro parágrafo, a literatura é atemporal e universal. Não sofre impactos causados pelas transformações históricas, sociais e geográficas. Se não sofre impactos, por que ela vai precisar assumir novos matizes? Por que ela precisa se desenvolver para descrever e transfigurar a nova realidade? Do seu lado, a sociedade nascente desenvolveu sentimentos diversos e novas maneiras de ver o mundo, que resultaram, olha, em uma variante. Então, não está correto. Isso aqui é uma questão não somente de entendimento literário, de teoria literária, mas de entendimento do texto que está sendo apresentado aí, tá? É uma análise de texto, entendimento do texto. Questão 5. Considerando-se o progressivo amadurecimento da literatura brasileira, aludido no texto, amadurecimento porque desenvolvimento, novos matizes, então.
É correto afirmar que o barroco literário é, no Brasil, o primeiro estilo de época fruto de deliberada organização programática de autores com o intuito de fundar uma literatura nacional. Aí é informação, é teoria, tá? É conhecimento teórico mesmo. Não é somente entendimento do texto, porque nós sabemos que o barroco ele não tinha como intuito fundar uma literatura nacional. O surgimento leve no arcadismo, com Uruguai e Caramuru, e o fortalecimento disso justamente no romantismo. Então, o barroco não quis fundar uma literatura nacional. Ok? Preparados para a próxima questão? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando crista em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és fogo, como queimas com porfia? Mas, ai, que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Ah, meu Deus, que coisa bonita, não é? Adoro ler poema. Eu vou fazendo, eu leio 1000 vezes e 1000 vezes eu me derreto. É algo incrível. Acho muito bacana essa experiência de ficar corrigindo provas, fazendo provas, analisando provas para os meus alunos, porque, gente, eu me deparo com cada texto incrível, incrível, leituras que eu realmente agradeço bastante. Contradição. A antítese aí carregada, o paradoxo intenso, é um soneto, apesar de não parecer na divisão estética, mas é um soneto, o texto. E de quem é esse texto? Do nosso lindo amigo Gregório de Matos. O texto pertencente a Gregório de Matos apresenta todas as seguintes características. É análise não somente do poema, mas análise das características que o poema apresenta, que vão traduzir, inclusive, as características do próprio autor. Letra A. Trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade temática da sensualidade e do refreamento, antíteses claras dispostas em ordem direta. Olha só. Nós temos que identificar o que é metonímia. Metonímia é a parte pelo todo, o conteúdo pelo continente. É quando eu peço a sua mão em casamento, é a parte pelo todo. Eu tomei uma garrafa de vinho, o continente pelo conteúdo. Símile é a ideia da comparação, é o termo dado à comparação figura de linguagem, quando você tem uma aproximação de ordem direta. Você é como um beija-flor, você não é um beija-flor, você é como um beija-flor. Nós não temos símiles aqui, não é? Deixa eu me ver. Não tem nenhum elemento de conexão, de como, não é? Eu gosto da música de Gilberto Gil, a Saudade Amarga que nem Giló. Eu acho que essa é a símile mais linda. Aí é uma símile, nós não temos símiles. Aqui, se és fogo, como queimas? Não, aqui não há o como de comparação. Não há, portanto, símile. E é importante você perceber que símile, que é essa comparação de ordem direta, é uma comparação entre seres de classes distintas. Só vai ser símile, só vai ser figura de linguagem se forem seres de classes distintas, como Saudade e Giló. São seres de classes distintas. Antíteses claras, as antíteses não são claras, dispostas em ordem direta. Nós temos uma inversão, não é? Aqui
algumas inversões aqui sendo apresentadas. Então, você não pode dizer que, de fato, é ordem direta, é mais um impérbato. Letra B. Sintaxe segundo a ordem lógica do classicismo. Gente, é barroco. E aí vai chamar de classicismo? Isso é barroco. A qual o autor buscava imitar predomínio das metáforas e das antíteses, temática da fugacidade do tempo e da vida. Eu tenho muito de sensualidade aí nesse texto, mas acaba com essa alternativa à lógica do classicismo. Letra C. Dualidade temática da sensualidade. A gente tem uma coisa da sensualidade mesmo aí, Gregório. E do refreamento. Eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, indeciso. Gente, tem um monte de cara assim. Construção sintática simétrica por simetrias sucessivas. Simetria é a ideia de paralelismo, não é? As estruturas são muito parecidas. Por exemplo, se és fogo, como passas brandamente? Aí a outra estrutura. Se és fogo, como queimas com porfia? Quando fogo, em cristais aprisionado. Quando crista, em chamas derretido. Você tem uma proporcionalidade das estruturas sintáticas. Então, ele indica aqui simetria das estruturas sucessivas, né? Predomínio figurativo das metáforas, sim, aproximação de ordem direta, quando ele fala, por exemplo, disfarçado de rio de neve, em fogo convertido, os seus ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado. Maria, é coisa intensa. Rio de neve em fogo convertido. Está falando sobre o desejo, sobre o amor. Enfim, quando crista, quando no topo, em chama derretido, quando fogo em cristas aprisionado. Então, ele realmente apresenta um predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o paradoxo. O paradoxo nós vimos na aula teórica, né, do referencial teórico. Enquanto a antítese ela não estabelece conflito, porque os termos que são opostos, cada um no seu significado. O paradoxo são ideias contraditórias sobre a mesma coisa, né? Então, isso é o paradoxo, quando você mexe com a ideia. Se não ficou claro o paradoxo para você, por favor, eu tenho aí no material uma aula de figuras de linguagem. Vai assistir, porque, nossa, principalmente para as primeiras escolas literárias, saber o reconhecimento, ter o reconhecimento das figuras de linguagem é super importante. E aí você encontra essa letra C toda bonitinha, redondinha, gente, por favor. Letra D. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. Técnica naturalista. Assimetria total de construção. Aí vai errar quem não sabe o que é simetria. E quem não sabe o que é assimetria, não é? E que não consegue perceber técnica naturalista. Ordem direta inversa. Aí você fica pensando, o que é a ordem direta inversa? Imagens que prenunciam o romantismo. Só porque o texto é romântico, não pelas características do romantismo, mas por causa da ideia que nós temos acerca de romantismo. Aí o pessoal já quer marcar essa aí como correta, e não é. Letra E. Verificação clássica. Não termina de ler. Estamos falando aí de Gregório de Matos, estamos falando sobre o barroco. Não pode, ok? Vamos aqui para a próxima questão. Sobre o cultismo e o conceptismo. Ai, o que são essas coisas, Pro? Não lembra, não, gente? Cultismo, a ideia de uma linguagem mais rebuscada, não é? Um trabalho do hipérbato, a ordem invertida. E conceptismo, um trabalho mais voltado à questão do silogismo, do sofismo, enfim.
pensei que estava, né, sem bateria ali, ó, fiquei até preocupada. Os dois aspectos construtivos do barroco assinale a única alternativa incorreta. Vamos aqui, vamos dar uma olhadinha. O cultismo opera através de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. Aí você consegue perceber que a questão do uso da metáfora é uma questão do uso estrutural, não é? Então, é a estrutura. O cultismo está ligado à estrutura. O conceptismo tem uma valorização realmente mais intelectual, mais voltada à argumentação. Essa aqui está correta por conseguinte, mas não esqueçamos, ele que é incorreta, pessoas. O cultismo e o conceptismo são partes construtivas do barroco, que não se excluem. É possível localizar, ia falar focalizar, olha, é possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os dois elementos. Realmente é possível, não são elementos que se eliminam. Você tem autores como Vieira, o Padre Antônio Vieira, ele é mais conceptista, mas isso não significa dizer que em algum texto ele não trabalhe também com o cultismo, tá? O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem. Yes! Verdade. Pelo abuso do emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras, figuras de linguagem de forma geral. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, que se concretiza no discurso pelo emprego de sofismas, silogismos, paradoxos, etc, etc. E tal, como dizem alguns alunos, esse tal não pode existir, tá? Corretíssimo. Essa questão é uma questão interessante para você internalizar esses conceitos relacionados a cultismo e conceptismo. O cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira, que no sermão da 60ª propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Essa vai dar um certo nó na cabeça de alguns candidatos, porque começa a trabalhar com referenciais mais específicos, já deixa o pessoal doidinho. Mas reparem, realmente o cultismo é chamado de gongorismo. O grande problema aqui é que o padre Antônio Vieira, ele não é um representante clássico aqui do cultismo, e sim do conceptismo. Por isso não pode ser considerado correto esse ponto. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Gôngora, por isso não pode ser considerado correto. E sendo assim, já que ele está pedindo a incorreta, a letra D é o nosso gabarito. E a letra E. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Gôngora e Marini, e o conceptismo de Quevedo foi o que maiores influências deixou em Gregório de Matos, realmente o quevedismo, tá? Pessoas, vamos finalizar este bloco, mas ainda teremos mais um bloco para tratarmos das questões 8, 9, 10, 11 e 12. Beijos, meu povo.